Na quarta mesa, então, vamos falar sobre saneamento básico. Será possível reduzir o tempo de perspectiva de saneamento de uma cidade? Uma cidade que pensa o futuro não pode se furtar de problemas no passado. Quando o assunto é sustentabilidade, uma cidade sustentável tem água em um dos seus maiores desafios socioambientais, pois ela passa pelo saneamento. Desenvolvimento de novas infraestruturas, políticas públicas, investimento, fiscalização. Qual é a principal ferramenta para o desenvolvimento do saneamento básico nas cidades? O Brasil possui 35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada. É possível acelerar o processo de saneamento básico nas cidades? Isso nós iremos ver, então, com os próximos conferencistas, a quem nós temos a satisfação de convidar ao palco agora. Primeiramente, convidamos para que retorne o presidente da SEDAI, senhor Aguinaldo Balon. Senhor Aguinaldo Balon já chegou, já está entre nós, se compor ao palco tão logo quando da sua chegada, já tendo sido devidamente apresentado. Seguimos convidando então o diretor de assuntos corporativos da Iguá Saneamento, o senhor Leonardo Soares. Convidamos também da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro, o senhor Márcio Santa Rosa. O diretor do Instituto Rio Metrópole, senhor Bruno Sanson, ele está a caminho em trânsito, está sendo agora apresentado e também subirá ao palco tão logo chegue. Para mediar esta sessão, nós convidamos o jornalista e membro da Comissão de Meio Ambiente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, senhor Emanuel Alencar. Convido para que se acomodem. Lembramos que estamos, então, no aguardo da chegada do presidente da SEDAI, senhor Aguinaldo Balon, e também do diretor do Instituto Rio Metrópole, senhor Bruno Sanson. Senhor Bruno subindo ao palco agora, seja muito bem-vindo e passo a palavra para o nosso moderador. Muito boa tarde a todos e todas. Prazer enorme estar mais uma vez participando desse evento. Agradecer ao Instituto Onda Azul, ao amigo André Esteves, aos demais parceiros, por estarmos aqui debatendo questões tão importantes para a saúde da população, não é, Bruno? Balon, boa tarde. Eu, como jornalista, meu caro amigo Santa Rosa, venho acompanhando, né, a marcha dos investimentos e da situação do saneamento básico aqui na nossa região metropolitana, né? E eu queria fazer aqui um exercício aqui com vocês de dois recortes rápidos aqui. Léo, eu tive há 3 semanas visitando a estação de tratamento de esgotos da Penha, que não é uma planta operada por nenhum dos senhores, mas isso acho que ilustra desafios que são comuns aqui a todos vocês. E a concessionária Águas do Rio me franqueou a visita a essa planta importantíssima que pega ali, ao lado da Avenida Brasil, né, uma série de bairros aqui da capital, e me falou que a vazão média hoje da ET Penha é de 300 litros por segundo. E vejam vocês, eu como jornalista curioso, ao longo desses anos, fui investigando. E em 2014, a vazão que a SEDAI me forneceu como dado oficial da planta era de 1.080 litros por segundo. Passa o tempo, em 2020, a Genersa me fala que a vazão tinha aumentado para 1.200 litros por segundo, e agora há um abrupto decréscimo nessa quantidade, passando para 300. Enfim, isso diz muito, eu acho, do nosso papo aqui hoje, que é a transparência das informações, né? Onde nós estamos, se a gente não sabe onde nós estamos, se a informação chega truncada para a sociedade, é muito difícil a gente traçar uma meta e que saibamos para onde queremos ir, né?
Passamos da Etipenha para a região lá onde o Aguinaldo vende a água para a concessionária do Leste Fluminense. Aguinaldo sabe que a água dele lá já é insuficiente para abastecer 2 milhões de moradores de Itaboraí, de São Gonçalo, de Niterói e da ilha de Paquetá. Vazão aproximadamente, me corrija se eu estiver errado, é de 6,5 metros cúbicos por segundo. E a demanda dessas cidades, que tem crescido, embora num ritmo até não tão grande quanto se imaginou, ao contrário de Maricá, que é uma outra encrenca que também você tem que se deparar todos os dias lá, é de aproximadamente 8 metros cúbicos por segundo. Ou seja, já é pela sua presença aqui. O senhor trouxe muitas informações interessantes da sua atuação, da sua secretaria no município de Niterói. Niterói que está atualmente no 4º lugar no ranking de saneamento no Brasil e primeiro do estado do Rio, não é isso? Também várias ações de mitigação do clima e de várias iniciativas no município de Niterói. Mas a gente sabe que a cidade é uma cidade com muitas comunidades, né, localizadas em lugares de risco, e Niterói é uma cidade que sofre muito com as chuvas normalmente, né? Como é que, nesse caso, o que está sendo feito em Niterói para mitigar essa questão das chuvas e dos alagamentos e tudo mais? Dani, é importante você falar a respeito, porque a gente passou por um evento extremo em 2010, que foi muito triste para todos nós niteroenses, que foi o Morro do Bumba, né? Lá a gente teve mais de 180 vítimas fatais. E de lá para cá a população tomou uma decisão de construir uma política pública onde a cidade ela caminharia para a sustentabilidade, né? E para a proteção às vidas. Nesse sentido, já foi investido mais de 650 milhões de reais em contenção de encostas. Hoje, especificamente no dia de hoje, a gente tem 70 obras em andamento de contenção de encostas. Então isso é muito importante para uma cidade onde está dentro de um contexto metropolitano, no mar de morros que temos, né? A gente poder então salvar essas vidas. Além disso, a criação da Secretaria Municipal do Clima também é um sinal, uma diretriz, né, da construção da política pública de forma efetiva para isso. Então, nos últimos 2 anos e meio, a gente começou a fazer uma série de ações, mas eu vou destacar uma, que é o Programa Social de Neutralização de Carbono. Programa esse que a gente ataca especificamente as comunidades em adaptação das famílias aos eventos extremos. A gente faz uma série de capacitações, a gente faz entregas de metas de redução de carbono para essas famílias e aí automaticamente essas famílias elas recebem via moeda Araribóia Clima, que é uma moeda de transferência de renda que temos na nossa cidade, então trazendo também a economia solidária para dentro dessa proposta, uma atitude então de resiliência tanto daquele morador em área vulnerável quanto de toda a cidade. Obrigada. Então, secretário, considerando tudo isso que o senhor já falou aqui hoje e essas ações específicas, né, para atenuar os efeitos das chuvas que aparentemente estão só piorando, né, aumentando em volume no Brasil e no mundo, o que o senhor acha da importância? Qual a importância de um evento como esse, Cidades Verdes, para a gente discutir essa situação toda de mudança climática no nosso estado e no país? Daniela, esse evento ele é fundamental porque o que a gente tem que construir
a gente tem que construir em conjunto, de forma coletiva. E esse evento de hoje ele mostrou exatamente isso. Ele trouxe os principais setores, ele trouxe principais atores atingidos, atores de decisão, para uma proposta de uma agenda de dia inteiro, onde todos nós precisamos trabalhar de forma articulada, integrada e participativa, então trazendo a população para esse debate, e essa comunicação ela é feita para exatamente sensibilizar essa demanda, para a gente poder construir um futuro mais adaptado. As mudanças climáticas elas estão aí, eu não quero dar alardes, né? Mas a gente, infelizmente, está perdendo pessoas por conta das mudanças do clima. Então, é mais do que fundamental, é necessário que todos nós estejamos juntos nessa proposta, cada um com seus papéis e suas responsabilidades, para a gente adaptar as nossas cidades e automaticamente conseguir aí fazer um futuro menos amargo para esses eventos extremos que vão continuar acontecendo de cada vez de forma mais recorrente. Muito obrigada, hein? Tchau. Um caminhão de empregos, e aí muito se falava, mas vai gerar desemprego. É possível que tenha gerado desemprego, sim, é possível que vai gerar desemprego, sim. Eu estimo no máximo 20% do total dos empregos gerados. Você começa a fazer investimentos sem o que você não poderia fazer. O Estado não tinha, ninguém tinha para fazer. E você reforça os cofres do Estado e dos municípios integrantes da região metropolitana, além do... reforça também o caixa, reforça do IRM, não, você cria o caixa do IRM, né? O IRM antes tinha dificuldade de obter recursos de outra natureza, o recurso principal dele, salvo engano, é proveniente daí. E você começa a dar estrutura a órgãos que precisam funcionar. E precisam funcionar em cima de uma premissa que, para mim, é assim, fundamental e muito básica. Respeito aos contratos. Se o sujeito de um fundo de investimento canadense faz um cheque de mais de bilhão do dinheiro daquele monte de velhinho e velhinha aposentado lá no Canadá, se junta ao outro do BNDES-Par, cuja sua população, de forma ainda que indireta, toda a população nacional é sócia, mais um outro fundo de investimento, essa turma bota dinheiro na mesa não é por diletantismo. É por uma previsão honesta, séria, correta, leal, merecedora de obter, fazer investimentos, obter e oferir suas rentabilidades ao longo de um contrato de 35 anos. Então, você tem um contrato de 35 anos, que hoje, pelo governo do Estado, é encarado com a maior... Hoje, desde que foi feito, é encarado com a maior seriedade. Creio eu que esse tenha sido provavelmente o projeto mais relevante no âmbito do governo do Estado, do atual governador, porque ele dá uma virada na saúde, dá uma virada no caixa do Estado, dá uma virada no caixa dos municípios, abre espaço para a realização de investimentos impensáveis na outrora. Então, abre espaço para criar para estruturar a agência reguladora de saneamento, que acabou de fazer concurso, está qualificando seus membros. Abre espaço para o IRM, criar um centro de operações e qualificar seus membros, como está fazendo. Abre espaço para uma série de oportunidades. Agora, é preciso que as pessoas, e aí eu volto no teu ponto, é preciso que todo mundo encare isso com franqueza, realidade, o que você só consegue levar com transparência. Então, o que é? São 250 milhões aproximadamente que já foram colocados nesse ano e 10 meses aproximadamente de operação, no caso da Iguá, para atender 1.200.000 pessoas também, aproximadamente na área, na P4 do município do Rio de Janeiro, Mar Miguel Pereira e Patido Alferes, foram 250 milhões quase. São 250 milhões previstos para investimento na revitalização
São 250 milhões para... Aí, vamos chegar aqui, aproveitando que tem 5 minutos, vamos voltar aqui no tema que nos traz, que é preciso fazer isso tudo mais rápido? Até outro dia era impossível fazer. Agora é possível fazer. E agora a gente já está discutindo se é possível fazer mais rápido. Precisa de investimento. É possível ter investimento? Talvez sim. É preciso ter a mesma cabeça, a mesma vontade, que esforços equiparáveis ou superiores sejam envidados pelos entes envolvidos, todos, públicos, privados, terceiro setor. É preciso, mas é possível. Agora, precisa fazer uma modelagem, precisa garantir que os contratos serão cumpridos, precisam, como foi feito, volto a dizer, precisa garantir que a gestão seja honesta, seja correta e tenha um propósito, precisa demonstrar com absoluta clareza a dor de não o fazendo, o que temos a perder logo adiante. Precisa ter avanços em outros setores, como, por exemplo, na segurança pública, que é uma briga eterna do Rio de Janeiro, que a gente sofre aí, e a gente reconhece todos os esforços feitos, mas não são suficientes, tem área que a gente não consegue entrar, a milícia não deixa, na outra o tráfico não deixa. Isso é uma realidade. Como é que lida com isso? E aí precisa entender muito bem a dor, porque assim, o erro é um tremendo professor, né? O melhor professor que tem é o erro, né? E a gente já sabe que quando a gente faz uma coisa da mesma maneira que a gente fez da outra vez, o resultado será inexoravelmente o mesmo. Então, assim, se a gente tenta entrar, ou se a gente tenta negociar de uma forma que já deu errado para entrar, para fazer determinado investimento em determinada, vai dar errado, igualzinho já deu. Então, tem que parar, repensar, tem que trabalhar as melhores cabeças em torno disso para repensar. E tem, na minha opinião, também uma coisa que é até um pouco delicada de falar, e aí volto no teu tema da transparência, de dar transparência a quem faz o que em qual momento. Porque aí você também tira do caminho um monte de coisa que atrapalha, um monte de opinião no lugar errado, um monte de boa intenção que é quebra-mola para se tropeçar, né? Um monte de desvio, um monte de diversionismos, né? Você vai num caminho, aí tem um negócio aqui que te tira atenção, outro que te tira atenção. E aí eu vou te falar, o papel das concessionárias de não se permitir cair nessas pegadinhas, eu acho que não podia estar melhor endereçado. Dificilmente, numa conformação de um órgão de natureza essencialmente pública, que tem outros tantos propósitos, você consegue tão empenhadamente direcionar seus esforços numa única direção, né? O Estado tem, por natureza, que prover o saneamento, mas tem que prover emprego, tem que prover segurança, tem que prover não sei o quê. Como é que lida com isso tudo numa estrutura tão grande? Então, essas são as diversas dificuldades que você encontra no processo dessa natureza. E daí, eu sempre repeti, em todo lugar que eu tenho a oportunidade de falar, do tamanho do acerto que cometeu o governador Cláudio Castro nesse ponto. E do tamanho do acerto que, na minha ideia, cometeram também as concessionárias quando acreditaram no projeto e toparam. Porque no projeto você tem, salvo engano, 14 índices, que, caso não cumpridos, te geram bloqueio de receita. O dinheiro passa na conta antes para saber se a gente cumpre, a partir do terceiro ano, até o índice de desempenho de qualidade, índice de desempenho de gestão, índice de perdas, índice de concessão de tarifa social, enfim, tem uma cesta de índices gigantesca que a gente tem que cumprir à risca. Caso contrário, você perde receita, até 10% da sua receita. Vai explicar isso lá para o velhinho, para a velhinha canadense, lá para ver se dá certo. Não dá certo, não funciona. Então, assim, respondendo à pergunta, transparência é o mote,
concordo em número, gênero e grau. E respondendo ao desafio do tema do painel, existe sim, precisa ter criatividade, e essa criatividade precisa levar ao investidor, ao quem tem dinheiro, fazer aportes, gerar confiança nessa turma para que ela faça os aportes que tem que fazer, sob compromissos modelados tal qual foi feito no leilão. Pronto. 24 segundos ainda. Aguinaldo, conte para a gente aí seus desafios na SEDAI, que sim, ainda existe, né? Acho que muita gente ainda não sabe, parece que acha que a SEDAI foi tudo concedido. Acho que ainda há uma confusão na sociedade sobre o papel da SEDAI. É sempre bom a gente afirmar. A SEDAI, sim, existe, ainda é pública, produz água, trata água, transforma uma água, no caso do Guandu, da captação super precária, numa água de ótima qualidade, né? Eu mesmo lá em casa, dou para minhas filhas de 6 anos, sempre bebo a água, Novos fora alguns episódios pontuais, não vejo problema, né? Outra coisa também, as pessoas não confiam, vou tomar água da SEDAI, não confio. Nada que vem do Estado dá para confiar. Acho que tem muito mito nessa história também, né? Obrigado por sua participação. Boa tarde a todos aqui da mesa. Boa tarde, Manuel, Léo, Márcio, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês. E aí vamos já tocando, né, inicialmente nesse assunto sobre qual é a participação da SEDAI pós o processo de concessão. Aqui na região metropolitana, a SEDAI ficou reservada à SEDAI por uma questão estratégica regulada pelo Estado, de que a SEDAI ficaria e está responsável pela captação da água, o tratamento e a entrega desta água às concessionárias, para que as concessionárias façam a distribuição à população. Então, o papel primordial da SEDAI na região metropolitana é este de captar, tratar e vender a água às concessionárias. Você tinha feito uma provocação, que daqui a pouco a gente responde, se 2,9 é um preço suficiente ou não para manter as estruturas da empresa funcionais e com a capacidade de investimento necessária à garantia da manutenção dessa estrutura e entregando essa prestação de serviços, que no final do dia é uma prestação de serviço, e garantindo a segurança hídrica neste processo produtivo por parte da empresa, e oferecendo água de boa qualidade para a população. Então, daqui a pouco aborda isso também. Do outro lado, após a concessão, alguns municípios, ou na formação da modelagem da concessão, alguns municípios no interior do Estado não aderiram ao processo de concessão. Então, de tal forma que hoje a SEDAI ainda presta serviços de captação e distribuição de água em 16 municípios do interior do Estado. E aí, então, nesses municípios, a SEDAI faz o serviço completo. Nós estamos, neste momento, numa discussão, porque o marco regulatório do saneamento impõe como condição para a continuidade da prestação desses serviços, que o contrato ainda esteja válido. Se o contrato não estiver válido, obrigatoriamente o município, ou uma regimentação de consórcio de municípios, ou promovida pelo Estado, seja feita uma licitação, e a SEDAI, eventualmente, se tiver a decisão política, pode participar do processo de licitação. E nos outros municípios, nós precisamos entregar até o final do ano um plano de investimentos, informando que a empresa tem capacidade e condições de cumprir as metas de universalização até 2033. Então, 100% 99% de rede de água para todos os usuários e 90% de coleta de esgoto. Então, esse é um desafio que a gente já tinha sido, quando o Estado toma a decisão de fazer a concessão para todo o Estado, era uma decisão política tomada ali de que a concessão seria feita em todos os municípios. A não adesão trouxe para a gente agora uma revisitação a esse assunto para tomar uma tomada de decisão. Se a empresa, considerando o tamanho que ela tem,
a capacidade de investimento que ela tem, o desafio que ela tem de produzir água aqui para a região metropolitana, ainda há espaço, capacidade de investimento e condições dela continuar operando nesses municípios. E é isso que a gente vem fazendo agora. Até o final do ano, a gente termina de desenvolver esses estudos e teremos uma resposta alinhada junto ao governo do Estado para apresentar à sociedade. E dentro do nosso trabalho de produção de água, eu vou inverter um pouco a discussão que foi feita à época em que estava sendo modelada a concessão. Neste momento, eu estava na Casa Civil como subsecretário-geral, e essa foi uma discussão tensionada a todo o tempo, até o momento final entre os principais atores, que era a SEDAI, a direção da SEDAI à época, o BNDES e o governo do Estado, buscando encontrar qual que era a tarifa possível que mantivesse as operações da empresa em curso e com capacidade de custear aquela estrutura que subsistiria a partir do processo de concessão. E aí, o BNDES apresenta um valor, o governo do Estado, a SEDAI apresenta outro valor, e o governo do Estado foi um mediador, e o governador, inclusive, a contragosto do BNDES naquele momento, toma uma decisão de arbitrar uma tarifa que era um pouco acima da tarifa que o BNDES queria como regular, como a tarifa de referência, e um pouco abaixo daquilo que a SEDAI estimava como sendo a tarifa de referência também, e ficou no meio termo, e tanto é que, a despeito da opinião do BNDES, o leilão teve um sucesso absoluto, com ágios de mais de 100%, e 150% em alguns blocos, 100% em outro, 90 e poucos por cento no último bloco. Ou seja, mostrando que a decisão do governador foi a mais acertada, sim, porque mesmo com a elevação do preço da tarifa de água, era possível que o leilão tivesse sucesso. Em relação à SEDAI, o que estava pensado naquele momento com a tarifa era qual que era para a atividade que ela iria desenvolver a partir de então, qual que era a tarifa possível que custeasse uma estrutura de funcionamento com uma quantidade de funcionários, com uma resolução do passivo judicial, com alguma economia de energia, economia nos sistemas produtivos, que operacionalmente a empresa pudesse subsistir. Então, esta tarifa ela foi pensada nessa perspectiva. O que a empresa está fazendo nesse momento? Adaptar suas estruturas e o seu tamanho para que ela se conforme à receita que ela vai ter ao longo da execução dos contratos. Então, essa é o nosso desafio na gestão da empresa, terminar de fazer as reformas que estão previstas para conformar essa estrutura à receita que ela vai ter ao longo dos próximos anos, os 35 anos de condução desse contrato. Então, muito possivelmente, se lá na frente a gente tiver alguma dificuldade em relação ao custeio desse sistema, a agência reguladora está aí para a gente incrementar uma nova discussão, mas a nossa meta, neste momento, é trazer a empresa para esse lugar. E aí, respondendo também, entrando um pouco nessa questão sobre a universalização e sobre se é possível ou não a gente antecipar as metas que estão dadas e como é que a gente pode otimizar o tempo para garantir às pessoas, às famílias, aos cidadãos, a universalização do fornecimento de água e a universalização da coleta e o tratamento de esgoto. Lembrando que a coleta e o tratamento de esgoto ele é fundamental para toda a discussão que a gente está fazendo aqui. Quando a gente fala em cidade sustentável, não tem cabimento, ou é um contrassenso a gente não ter uma universalização da coleta e o tratamento do esgoto, porque no final do dia o esgoto vai para os rios, é depositado nos rios, nos mares, no solo, envolve e prejudica diretamente a saúde de toda a população. Então, avançar nesta agenda significa a gente ter cidades mais sustentáveis, cidades em que a gente tem uma preservação de todo o nosso ecossistema. A concessão do saneamento aqui no estado do Rio de Janeiro, ela seguiu e vem nessa diretriz da gente cumprir o estado do Rio de Janeiro, especialmente na região metropolitana, ter condições de cumprir com as metas que estão dadas no marco do saneamento. Coisa que, se a gente olhar para muitos outros estados no país, que ainda não avançaram, que estão num estado ainda
inicial de implementação do processo de concessão, se olhar em retrospectiva o que já foi feito até hoje, muito provavelmente esses estados talvez não consigam cumprir com as metas dentro do prazo. O que é um cenário muito positivo no caso do Rio de Janeiro é que a gente já fez o processo, essas metas já estão contratualizadas, os contratos que foram assinados com os 4 blocos e com as 3 empresas é para que essas metas elas sejam cumpridas e entregues até o ano de 2033. Algumas delas, por exemplo, o esgotamento sanitário ali na região do Guandu, o prazo ele é antecipado em 5 anos. Então, a gente tem uma perspectiva de que algumas melhoras, como as melhoras que a gente já tem visto acontecer em alguns locais aqui da região metropolitana, como na Lagoa, como nas praias aqui do Flamengo, Botafogo, na própria Baía de Guanabara, essa é a ideia, com o marco do saneamento, a gente antecipar esses resultados, trazendo para um período um pouco mais curto. E se a gente tomar em perspectiva a incapacidade que existia do próprio Estado em fazer os investimentos, e o marco legal do saneamento ele veio por conta disso, por enxergar que o Estado, olhando para o retrovisor, ao longo dos últimos anos, não teve condições de fazer os investimentos que estão postos. Se a gente tomar como o Brasil, os últimos números dão conta de cerca de 800 bilhões de reais, e aí, sozinho, o Estado não tem condições você não tem recurso público suficiente, nem nas empresas de saneamento, nem no governo federal, para esse tipo de investimento. É necessário, sim, se apoiar da atividade da iniciativa privada, para que se modele bons processos de concessão, com regras claras, com segurança jurídica, que é um pouco o que o Léo falou aqui há pouco, para que o capital privado possa fazer os investimentos que o Estado não tem condições de fazer. E aí só é possível fazer isso, evidentemente, com transparência, com informação clara à sociedade, e aí esse é um papel que desempenha a sociedade civil, a Genersa, Ministério Público, Tribunal de Contas, governos, todos nós, enquanto sociedade, precisamos ter clareza de como é que esses contratos estão sendo executados, cobrar, se tiver divergência de opinião ou divergência de informação, qual é a informação correta e de como é que cada concessionário está atuando dentro da sua área de atuação, quais são essas metas, transmitindo para a população de uma maneira muito objetiva, onde é que a gente vai chegar e como a gente vai chegar. E aí o acesso à informação ele é fundamental, sim, para que esse accountability, né, essa cobrança da sociedade em relação a todo esse processo, ela seja efetiva e que a gente chegue a um resultado efetivo também ao final desse processo, cujas metas estão estabelecidas aí até 2033, 2035. Obrigado, Leonardo. Bruno, obrigado por sua participação. Queria que você comentasse um pouquinho dessa gestão integrada, né? Você pega os rios aqui da região metropolitana, muitos deles aqui nascem na zona oeste da capital, passam por cidades da Baixada Fluminense, voltam para o Rio de Janeiro, saem de novo, voltam para o município, eles não respeitam, evidentemente, limites das cidades, né? Então, a gente pensar em cidades verdes, em saneamento básico, temos que pensar, evidentemente, em ações integradas, não é? E quando a gente fala em ação integrada, me vem aqui uma preocupação, não sei como é que vocês estão trabalhando isso no IRM. São João de Meriti, por exemplo, com 500 mil de habitantes, hoje o esgotamento sanitário está com a prefeitura, não quis conceder a iniciativa privada. Isso preocupa, é uma prerrogativa do prefeito, vocês estão pensando nisso? Eu confesso que há um tempo atrás, numa audiência na Assembleia Legislativa, surpreso com essa informação, que eu achei que tivesse já equacionado, tivessem metas e, para minha surpresa, eu descobri que não, que o esgotamento sanitário de São João de Meriti continua com a prefeitura. Pensando, lógico, né? Queria que você pensasse isso à luz dessa gestão integrada, como é que você enxerga aí o andamento e esses arranjos que muitas vezes são difíceis, né? Vamos lá, boa tarde a todos, boa tarde à mesa toda aqui presente. É um prazer o IRM, o Instituto Rio Metrópole, estar aqui participando de um tema tão importante na vida de todos nós. Realmente, só para dar uma breve descrição, o que é o Instituto Rio Metrópole, né? O Instituto Rio Metrópole ele foi criado no bojo da Lei Complementar 184 de 2018, que instituiu a região metropolitana do Rio de Janeiro com seus 22 municípios.
né? Não tinha Petrópolis foi incluído na última hora e acabou performando com 22 municípios da região metropolitana. E com isso, no bojo do Estatuto da Metrópole, criou a governança dessa região metropolitana. Se a gente não tiver governança, essa integração fica perdida. Então, precisava de criar uma governança para essa região metropolitana, tanto do Rio de Janeiro como do Brasil todo. Então, o que foi feito? Nessa lei, estabelece que a governança é da seguinte maneira: é um conselho deliberativo, que é composto dos 22 prefeitos dos municípios que compõem a região metropolitana, o governador do Estado e 3 representantes da sociedade civil que sejam emanados de um conselho consultivo, que tem todos os representantes de poder público do executivo, legislativo, judiciário e a sociedade civil organizada, as entidades de classe. E, para tudo isso funcionar, tem um órgão executivo, que é o Instituto Rio Metrópole, e tem um fundo de desenvolvimento, que é o qual o recurso com o qual ele age. Tá? Então, esse é o arcabouço. Esse arcabouço ele foi utilizado, tá, para a concessão do saneamento. Por quê? Porque quem detém o poder sobre essa concessão são os municípios que têm esse poder. Então, foi feita uma reunião desse Conselho Deliberativo, em que foi aprovada a modelagem que tinha sido proposta pelo BNDES, o Governo do Estado, e foi aprovada essa modelagem e foi feita uma delegação de competência desses municípios detentores ao Governo do Estado, por meio da Casa Civil, que procedeu à concessão. Tá certo? E são 4 blocos na região metropolitana, né, do qual as empresas aqui, a Iguá está aqui representando o bloco 2, né, são 4 blocos e 3 empresas. Né? Então, como é que está estabelecido isso? Você falou de transparência. Né? A função principal do IRM nesse processo todo vai ser a transparência. Porque caberá ao IRM a implantação de um centro de controle operacional, que é diferente essa concessão do resto do Brasil até agora, porque ele é de um sistema multiagência, porque antes as concessões eram feitas de uma empresa inteira, agora você tem vários CNPJs envolvidos, então você tem a SEDAI que fornece a água, você tem as 4 concessionárias que recebem, você tem o IRM como independente no meio, mais a AGENERSA, que é a agência reguladora. Então, isso é um sistema multiagência que precisa de uma governança tratar com muito carinho. Onde eu tenho feito palestra agora, eu tenho falado, gente, governança e a transparência vão dar o sucesso e o insucesso dessa empreitada. Né? Porque você tem a SEDAI, de um lado, tem as suas necessidades de captação, de tratamento da água, a SEDAI faz um trabalho belíssimo, as grandes obras que tiveram no Rio de Janeiro aqui foram feitas na SEDAI. Se você visitar lá o Guandu e os outros sistemas que a SEDAI tem, são obras de engenharia fantásticas, que foram feitas aqui. Né? Então, é o seguinte, todo esse sistema, o IRM vai ter esse centro de controle operacional, que vai medir toda a quantidade e qualidade da água que sai da SEDAI para as concessionárias. Então, nós fizemos um levantamento de todos, um sistema com 112 pontos, que vão fazer a medição de todo esse sistema e balancear e dizer, olha, está saindo tanto de água para cá, tanto de água para cá, e esse centro de controle operacional vai a cada segundo estar online, ligado com todos esses medidores nesses 112 pontos, medindo qualidade e quantidade. Então, toda a movimentação que hoje vai ter que ser feita de forma eletrônica. A partir do momento que você vai aprendendo com os erros, vai aprendendo com as soluções, você tem uma solução de inteligência artificial, que você vai permitindo que os operadores que estão naquele centro de controle operacional possam fazer manobras no sistema para as intercorrências que ocorrerem. Porque intercorrência tem sempre. Não é só, às vezes, um problema de saneamento de água. Você tem problema de fornecimento de energia elétrica. Hoje mesmo tem uma reunião sobre isso com as concessionárias de energia elétrica. Está tendo muita intercorrência, que às vezes falta água na sua casa, mas o problema não é água, é que faltou energia elétrica lá na ponta. Né? Então, assim, tudo isso compõe um grande sistema, não é verdade? A SEDAI também. Se falta na SEDAI, falta para todo mundo. Então, isso é um grande sistema vivo. É só água, é só esgoto? Não. E o resíduo sólido fica onde? Né? Se eu deixo os vazadores e lixões, eles contaminam o lençol freático e a SEDAI, quando captar água, vai captar água com chorume.
Né? O excesso de micropartículas de plástico que está se ocorrendo, está se levantando, estão estudando. Como é que a SEDAI vai separar isso nas estações de tratamento? Então, sim, é um grande sistema. Lá no IRM, nós estamos tratando isso realmente de forma integrada. Nós estamos terminando o nosso plano metropolitano de resíduos sólidos, exatamente para a gente ver toda a cadeia integrada de resíduos sólidos sendo tratada, porque a conta, do mesmo jeito que os grandes investimentos no saneamento são necessários, né, você precisa de grande investimento. Ou ele vai ser público, ou ele vai ser privado. Para ser público, o orçamento é finito. Então, alguém tem que decidir junto com a sociedade, ó, vai sair dinheiro daqui, vai para essa outra caixinha daqui. Essa escolha, ela tem que ser feita. Se você não quer fazer essa escolha e você não tem esse dinheiro para investir também, você tem que recorrer ao privado. O privado tem? Não, ele também capta. Ele vai captar no mercado esse dinheiro. Então, os investimentos em saneamento básico e resíduos sólidos são caros e vultuosos. Dá para reduzir? Dá. Por exemplo, um grande sistema importante que está nessa concessão de saneamento é o sistema coletor de tempo seco, que as concessionárias elas vão ter início agora até o ano que vem, para começar a implantar e terminar no 5º ano, do 3º ao 5º. Isso vai permitir que a gente reduza em cerca de 60% da emissão de orgânicos nos corpos hídricos e na Baía de Guanabara, principalmente. Já é um avanço. Araruama já está com 80%. Ou seja, a gente cortar o mal que ele está acontecendo vai permitir que os corpos hídricos comecem a se recuperar. A pequena Águas do Rio inaugurou uma estação de tratamento e elevatória lá em Paquetá. Em pouco tempo agora, as praias já começaram a ficar balneáveis. Então, se a gente corta, a gente começa a ajudar a recuperar. Então, muita gente, eu sou contra o sistema de tempo seco. Ok, você tem outro melhor? Não, para imediato não tem. Se você tem a praia de Copacabana, Ipanema, Leblon, tudo bonitinho, funcionando a maior parte do ano, é porque tem isso. Então, isso vai ser um legado, e a gente vai permitir um avanço rápido. Agora, essa equação de financiamento não é fácil. Não é fácil. E se a gente não atacar também concomitante os resíduos sólidos, o barco vai ficar adernado. Né? Então, assim, é muito importante essa visão integrada. A transparência, eu te afirmo que a partir de outubro do ano que vem, quando a gente tiver com o CCO implantado, com todos esses medidores de vazão e de qualidade da água implantado em todas as transferências de custódia que vão ocorrer saindo do CNPJ da SEDAI para as empresas e entre as empresas, tudo isso monitorado, eu vou ter isso a tempo e a hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana, os 365 dias. Então, para todo mês, nós vamos emitir um relatório para a Genersa, com toda, olha, foi emitido água daqui para cá, com essa quantidade e com essa qualidade. Isso poderá ser acessado por toda a população e acompanhar. Né? E colocar também esse CCO, está faltando energia elétrica, então assim, não é só um problema de saneamento. Se deu esse problema de falta d'água, também a energia elétrica teve. Então, a gente olhar isso tudo num sistema, na parte metropolitana, isso o IRM está fazendo e é a sua missão. Então, enquanto eu estiver lá, recebi carta branca lá do diretor, do presidente, que é o Didê, Davi Perini Vermelho, que ele está falando, olha, investe, bota o seu tempo, toda a equipe do IRM, a gente está se investindo para que a gente chegue em outubro do ano que vem, com esse centro de controle operacional montado, funcionando, para que a gente possa dar esse retorno de transparência para a sociedade. Tá? Agora, fiquem assim, felizes, porque nós estamos tentando e nós vamos ter um recurso, um retorno, lá no 5º ano, mais rápido da Baía de Guanabara, que vai poder ser visto, que é a retirada desses 60% de orgânicos, não é só esgoto, tem vários orgânicos que são jogados, despejados na galeria de água pluvial. Hoje, essa diferença que você apresentou aqui da estação, em tese, hoje eu vou sair de 3 mil metros cúbicos por segundo para cerca de 12 mil, se eu não estou falando alguma bobagem aqui. Mas a expectativa é essa, depois do cinturão pronto. Isso vai dar um alívio na Baía de Guanabara. Eu sou usuário da Baía de Guanabara porque eu gosto de remar, então eu tenho meu caiaque, eu vou lá remar, e a gente, em alguns pontos, vê algumas vitórias. Mas, se não for integrado, a gente não vai conseguir. Então, transparência a gente consegue. Está olhando isso como um sistema que é um sistema vivo, uma sociedade viva, né? Não tem como de olhar separado. Qualquer um que olhe fragmentado, a gente vai estar
incorrendo num risco muito ruim. Então, assim, a participação social é fundamental. O controle social, sem controle social, a gente não tem nada. Principalmente na cadeia de resíduos sólidos, então, você ter a coleta seletiva, porque cada um de nós aqui é responsável pelo seu lixo. Cada um. O que a gente faz, o que a gente compra, de que maneira, com que embalagem, é responsabilidade nossa também. A indústria que faz as embalagens, que vende seus produtos, também tem que se preocupar com isso. Os catadores vai ter um papel fundamental nessa história, né? Fazer a coleta seletiva, os catadores estando separados, a economia circular, né? A logística reversa, e o que o REME vai entrar, que é na parte de montar centros metropolitanos de destinação final, com exploração de energia, fotovoltaica, gases. Então, ou seja, a ideia é que esse sistema, todo mundo participe. Então, os municípios são fundamentais nisso e as pessoas são fundamentais nessa equação toda. Tá bom? Muito obrigado. Sobre São João de Meriti. Eu tenho 30 segundos. Vamos lá. Niterói não entrou na concessão, né, porque já tinha um contrato. São João de Meriti também, né, não entrou no contrato. E agora a gente teve, há um pouco tempo atrás, essa prefeitura lá, dizendo que o Tribunal de Contas também considerou esse contrato não válido, ou seja, o negócio não está ajudando. Ou seja, mais rápido do que se imagina, caberá aquela área de concessão ali, de algum jeito, chegar na Águas do Rio, né? Que é a responsável por ali. Ou seja, porque aquilo ali hoje virou uma terra de ninguém, né? Aquele contrato não é válido, o outro não investe, como é que a gente resolve? Então, esse é um imbróglio que a gente tem que resolver. Tá? É o próximo assunto que a gente tem que sentar lá e levar, porque como é que ele entra no contrato, né? Porque ele entraria, seria absorvido no contrato ao fim daquela concessão. Antes, agora, a gente tem que discutir. Isso já está em curso. Meu amigo Márcio Santa Rosa, conte no estudo sobre Guanabara Azul e sobre esse belo papiro que está em sua mão, com 150 mil páginas, falando de todos os aspectos relacionados ao saneamento no Rio de Janeiro e no Brasil. Obrigado por sua participação. Alô. Então, pessoal, eu vou quebrar um pouco a dinâmica aqui do painel para... obrigado. Onde que é, Flávio? Esse aqui, né? Tá. Porque é o seguinte, nessa época da pandemia, a gente tinha que ficar quieto em casa e essa quebra que eu vou fazer do painel é exatamente uma das pessoas que participou da abertura do evento hoje, que foi a Aspase. Então, eu estou na última mesa, fechando. Então, isso aqui, mais ou menos, que fecha o ciclo do evento hoje. Por que eu vou fazer essa quebra de dinâmica com vocês? Até tem gente que está usando o celular e tudo mais, eu vou pedir vocês um pouquinho de atenção para dar uma olhada ali na apresentação. O que foi esse livro aqui? Quer dizer, um livro que é até difícil as pessoas terem, porque ele tem, como o Manuel está brincando ali, ele tem 850 páginas. Tá? Então, é difícil até de carregar, né? Bom, mas o que a gente queria fazer? Na verdade, temos um trabalho juntos, desde a FGV, quando a gente montou o Centro Internacional de Desenvolvimento Sustentável, em 98, 2000 teve o acidente da Petrobras, a gente criou esse centro lá, e a gente já estava planejando fazer o primeiro grande evento internacional da Baía de Guanabara, que foi um sucesso, o evento que a gente estava com o David Z, com todo o pessoal do UERJ, fazendo um estudo, um diagnóstico muito minucioso, sobre qual era o problema da Bahia, e desde então a gente já chegava à conclusão que o problema da Bahia era a governança. Não tinha esse nome muito bem assentado ainda. Mas aqui a questão de passar essa apresentação para vocês é que, quando a gente senta aqui, Léo, né, Balon e Sasson, a gente, na verdade, está seguindo o caminho de muitas pessoas, de muitas coisas que já aconteceram na história do saneamento desde a antiguidade. Então, a gente resolveu, com esse livro, mostrar para vocês o que é essa história. Eu vou passar rapidinho para depois eu poder fazer algum comentário também. A primeira coisa que a gente se preocupou no livro foi isso. Saneamento é feito por pessoas. Então, se a gente pensar assim, quem são as pessoas que trabalham com saneamento, deram algum tipo de contribuição? Tá, ótimo. Então, vocês verem as várias carinhas, tem 120 carinhas aqui nessa primeira apresentação, depois tem outra página inteira com mais, a metade,
todas essas pessoas vieram junto com a gente, ou antes da gente, trabalhando de alguma forma, para chegar no momento que o Léo está aqui falando pela Iguar, que Balon está falando pela SEDAI, Emanuel, com o trabalho espetacular que ele fez como jornalista, boa parte do livro a gente se baseou na visão dos jornalistas que sempre foram muito críticos, principalmente em relação à questão da Baía de Guanabara. E agora o IRM, que é uma novidade, o mais recente instituto, que com uma função fundamental. Eu vou passar rapidinho, porque tem muita imagem, mas pelo menos isso aqui, Lord Byron é um poeta, a gente está sempre ligado à poesia, né, Manuel? Isso é uma frase, daqui a dor o ensino, o homem desconhece o tesouro que é a água. Quer dizer, planeta 2/3 ocupado por água, 75%, corpo humano. Então, deveria chamar planeta água e não terra, mas isso aí é uma outra história que a gente pode... E Guilherme Arantes já falava disso desde a música. A primeira parte do livro, a gente pega toda a parte da antiguidade, até antes de Cristo, contando a história de onde veio, como é que... E já tinha saneamento, né? Como vocês podem ver. Aquela terceira imagem ali é muito curiosa, porque ela é o parlatório grego, romano, que as pessoas, inclusive, usando o vaso sanitário, elas sentavam em comunidades, socialmente, para conversar normalmente, como uma função do dia a dia ali, parte orgânica do corpo humano, que todo mundo faz, todo mundo sabe o que é, e não tinha problema nenhum as pessoas sentarem ali e conversarem, trocar ideias. Então, o parlatório é muito conhecido. A gente depois passou por onde a história do saneamento começa em Londres, com esse médico famoso, né, que é a referência para a gente, né? Ali no meio, o Balzac foi o primeiro cara que bolou os primeiros túneis de esgotamento sanitário. O Tigre, que é o nosso herói, na época colonial, os escravos eram aqueles que tinham que pegar o esgoto no fundo das casas, botar no tonéis, carregando isso na cabeça para despejar aqui, onde a gente está. Inclusive, esse lugar aqui era um dos lugares que despejava o esgoto da época colonial. Aí a gente passa aqui pelo Saturnino, que inclusive a primeira rede de esgoto na Zona Sul era separadora. Isso aqui é interessante, né? Era a rede separadora. Tem uma imagem ali da estação de tratamento que vocês estão vendo lá, aqui no meu lado direito, para vocês também, né? Que essa estação está intacta. Foi a segunda estação de tratamento, gente, do mundo, tá? Do Rio de Janeiro. E essa estação pode ser vista na CAERJ, ali na Glória. Ela é uma beleza, super bem tratada. Isso é uma herança, um legado que a gente tem desde a primeira situação de solução de saneamento nosso aqui. Então, tá. Aí depois a gente passa por todo o papel dos órgãos internacionais, com evidência para a ONU. A gente teve um fórum mundial aqui que foi muito importante, em Brasília. A gente tem um trecho no livro que pega a parte didática mesmo. O que é um sistema de tratamento de esgoto? Como é que é, né, para a água chegar lá em Guadu, como é o rio poluído, o que faz, que tipo de tratamento tem. É uma coisa que a gente tinha muito carinho fazer isso também. Aí a parte 2, a gente entra já no problema do Rio de Janeiro, por que sempre foi, como capital federal, sempre difícil resolver a questão. O Léo estava falando aqui da Iguar, da P4, aquele texto do Kelman, que é o mestre, né, de todos nós, ele fala exatamente, na época o prefeito Crivella estava tentando fazer já a concessão da área da Barra, mas aí não teve jeito, a gente já queria fazer a concessão geral de toda a área metropolitana, então isso não saiu, mas o Kelman estava discutindo exatamente como é que vai ser o problema da tarifa, como é que essa coisa vai se dar. Naquele momento era 2018, né? Marilene já estava fazendo o grupo lá do BNDES para preparar a concessão, já em entendimento com Moreira Franco em Brasília, na área de público-privadas lá. Aí, bem, entra o Trata Brasil, entra os planos que a gente teve. Se vocês pegam, por curiosidade, o Plan SAB, essa projeção que o aluno estava falando aqui de 800, que o GED hoje fala que já está em 900 bilhões, já passou dos 800 bilhões de investimento para conseguir essa universalização de esgotos no Brasil inteiro. Mas esse plano já dizia tudo. Aí a gente chega aqui na SEDAI, que foi, a gente chama, esse capítulo do livro a gente chama de SEDAI nova e SEDAI antiga. Ainda na FGV, a gente acompanhou o processo de tentativa de IPO lá, que não deu certo, depois teve problema na justiça, mas era para a SEDAI naquela época ter sido, né, como aconteceu com Sanepar, com Copasa e Sabesp, para ser uma companhia privada, embora a SEDAI seja com 0,0004% de participação privada e os outros
público, né? A Aspásia fez um trabalho espetacular na época que ela teve na Assembleia, que foi visitar todos os buracos de problema de esgoto na região metropolitana. É um levantamento espetacular que ela fez. A gente chega no novo marco legal. Isso aí passou por vários MPs, né, até chegar no marco de saneamento, que é a 14026. O papel do BNDES, aí entra a Câmara Metropolitana. Foi fundamental isso, trabalho, na verdade, foi um trabalho gigantesco feito pelo Vicente, com uma equipe da melhor qualidade. De novo, a qualidade dos técnicos brasileiros, cariocas, foi o plano estratégico de desenvolvimento urbano integrado, que deu base para todo o estudo que foi feito para a concessão. E aí criou-se o Instituto Rio Metrópole. Nessa época eu estava no PSAN, a gente fazendo o trabalho pela Baía de Guanabara, sabendo que a gente ia ter que se integrar ao trabalho. Eu falo aí das companhias, o GO ali é do GES, que depois eu falo de novo dele. Aí, na parte do futuro, a gente tem vários tipos de solução para saneamento que estão espalhadas pelo país inteiro. Quer dizer, tem os BIOS estão lá embaixo, tem o BIM, Soluções da Natureza, tem o programa Água Doce, que é para a área do semiárido, tem a dessalinização, que a primeira planta está saindo lá no Ceará. Aquele é um especialista, né, Manuel? Está vendo ali, teve aí com você, que é um cara fantástico, que para ele não existe matéria mais produtiva do que o esgoto, para você transformar em vários tipos de produtos. E a gente fez um trabalho com 2 arquitetos holandeses, isso está lá na casa do Bulemax, que é o tratamento também por plantas, está debaixo da solução baseada na natureza ali. Essa planta está lá tratando a parte de esgoto da casa do Bulemax toda com plantas. Aí, a parte que a gente achava mais delicada, porque é o problema das favelas, né? Mas a gente tem soluções no Rio de Janeiro. Favela Bairro foi uma coisa espetacular, gente. Claro que não tinha os problemas paramilitares que a gente tem hoje, mas é um trabalho que procurava não só dotar as residências das favelas com esgoto, ligar o esgoto na rede, como fazer a parte de... parte também de... 2 minutinhos, caramba, então vou passar rapidinho. Tá. Aí a gente vai, o quê? Depois a gente tem um trecho longo que a gente se detém sobre a parte das lagoas, quem foi importante nessa história, o legado da Olimpíada, um trabalho que eu fiz com o Emanuel lá no Museu da Manhã, chamado Baías de Todos Nós, para a gente estudar as outras baías do mundo. Aí entra, esse plano aí é muito interessante, é um plano diretor de desenvolvimento sustentável de Sepetiba. Uma coisa que agora a gente está fazendo lá, eu estou trabalhando com a ANAST na Secretaria, na parte de coordenação de economia azul, a gente está resgatando esses planos. Gente, o que tem de estudos bem feitos no Rio de Janeiro sobre qualquer problema de meio ambiente é uma coisa espetacular. Só que pode acontecer, a tendência é que no tempo se perde esses estudos, então a gente está recuperando. Esse projeto Iguaçu é alguma coisa incomparável, inclusive tratando da região mais problemática da Baixada, porque é sempre com muitas chuvas, muita inundação. Mas do outro lado está a solução lá, ó. Um parque fluvial feito na época, né, com a retirada das pessoas, mas aí tem um assentamento na Minha Casa Minha Vida também, não pode tirar as pessoas de qualquer jeito, é um negócio muito delicado. E aqui, por incrível que pareça, essa empresa fez um estudo de tempo seco. Nessa época, era uma empresa estatal, todos os bancos eram investidores dessa empresa. Existe esse estudo, mas nada foi implantado na época, mas se estudou tempo seco na Baixada Fluminense inteira. Homenagem ao nosso querido Edson Carlos, ao Gésner, que fez a contracapa aqui do livro, que é a pessoa que a gente admira muito nessa área. E agora algumas imagens para vocês verem o que é não só a cidade com a sua água, mas a natureza em si. Isso aí foi uma foto do nosso mestre Custódio Coimbra, que é o fotógrafo que melhor fotografa a Baía de Guanabara sempre, e outros ambientes. São fotos dele que a gente tem no livro, que são espetaculares. Já é uma coisa, olha isso. Então, e isso aqui que é uma coisa espetacular, é a nossa Amazônia em Guapimirim, né, que é uma área totalmente preservada. Enquanto a gente tem áreas muito poluídas da Bahia, a gente tem essa maravilha aí também. Então é isso, eu queria fazer uma viagem no tempo com vocês para dizer, olha, saneamento vem, né, no tempo, na história, com as pessoas fazendo para chegar onde a gente está. Lá na época do PSAN, já com dinheiro do BID, a gente imaginar que no ano 2, 3, 4, 5 anos depois, iam ter uma concessão com empresas igual Águas do Rio, a SEDAI fazendo um novo papel, Léo teve lá, inclusive, com a parte de inovação, que é espetacular, como é que chama lá, Léo?
manancial, que é um andar só para... que é espetacular essa coisa lá. Mas a gente nunca ia imaginar que iam juntar 3 companhias, a BRK já estava lá na P5, para investir 30 bilhões. A gente não achava possível que a gente fosse transpor. Esse era o grande desafio para a gente esse tempo todo. Então, o que eu acho é que a gente tem que confiar na nossa capacidade, inclusive acumulada de conhecimento, de especialização técnica. O Léo falou do problema aqui da perda de empregos, mas eu vi Nicola Miccioni numa palestra de Águas dizendo que até o final dos contratos de 35 anos, é possível que a gente tenha pelo menos a metade de mão de obra qualificada faltando para a gente formar novos engenheiros, novos técnicos, para chegar até o final. Na minha idade, na nossa idade, imaginar daqui a 35 anos a quantidade de gente que a gente tem que formar com capacidade técnica, já com toda a tecnologia que SEDAI tem. Nós também vamos fazer o nosso centro de referência lá no Guanabara Azul, que é o projeto que eu estou tocando lá na Secretaria. Nós vamos ter nosso centrinho lá também para a gente controlar o processo de governança e recuperação da Baía de Guanabara junto com vocês todos aqui. Muito obrigado, pessoal. Temos 23 minutos, não é isso? Até 5h30? Não? 12? Tá bom. Olha só, as perguntas estão ótimas aqui. Eu vou fazer a primeira pergunta para o Léo. Léo, dentro dos termos legais das concessões, é estabelecido a necessidade de tarifa social, dada o percentual mais vulnerável da população. Aí, falando do teu caso, tá? Você não pode falar para as outras concessionárias, evidentemente. Foi estabelecido qual deve ser esse percentual na AP4? Esse percentual consegue atender de forma integral a parcela dos seus habitantes da sua área de concessão, que não teria como pagar a conta da água? Aí vamos falar claramente ali de Rio das Pedras, Muzema, etc, etc. Né? Deixa eu primeiro corrigir uma falha, que não foi fazer um agradecimento ao convite carinhoso do André. Obrigado, André Esteves, e parabéns pela organização desse evento. Vamos lá, como é que é a regra do contrato? O contrato fala em área regular, em área não regular, e área não regular, ou irregular, tem as áreas edificantes e as não edificantes. Nas áreas regulares, a gente dá quanto quiser e achar por bem dá de tarifa social. E não temos direito a nenhuma sorte de reequilíbrio por causa disso. Nas áreas irregulares, edificantes, a gente tem um limite estimado de 5% do total para concessão de tarifa social, e o contrato é expresso ao prever que a gente é merecedor de reequilíbrio nas hipóteses que esse 5% foi excedido. E nas áreas irregulares não edificantes, não pode fazer nada. Não é para fazer nada, na verdade não era para ter gente ali. É gente que está construindo em faixa de domínio, é gente que se estabeleceu em locais de preservação ambiental, por exemplo, e são outras hipóteses. Então, assim, tem uma previsão. Essa nossa previsão, no nosso caso, a gente já... No nosso, não, todos. Eu não sei o dado da Águas do Brasil, do Rio Mais Saneamento, mas da Águas do Rio, seguramente também já estourou, tanto no bloco 1 quanto no bloco 4, todo mundo já estourou. Agora, nada disso obsta a fixação de tarifas diferenciadas, conforme o interesse comercial. Vou te dar um exemplo. Se eu estou numa área que tem muita perda, eu não sou obrigado eu posso cobrar abaixo da tarifa social da pessoa. Eu posso ter uma estratégia comercial para matar prejuízo, por exemplo. Eu não estou impedido disso. Eu não posso fazer uma tarifa mais cara que a tarifa tabelada por lei. E eu tenho uma obrigação
mínima de concessão de tarifa social, que é esse 5% dentro de áreas regulares edificantes. A partir daí, se eu ultrapassar esse número, é claro que eu tenho que justificar o porquê de ultrapassar esse número, né? Você tem que seguir alguns critérios. No caso da Iguá, a gente, como esse critério não está muito bem definido, por exemplo, em Miguel Pereira e Patido Alferes, falta a agência reguladora afirmar que critério será este. A gente já submeteu e falta ainda ter essa chancela de lá para ele falar que vale o critério. No caso da P4, no Rio de Janeiro, esse critério já veio estabelecido no edital, que é esse que eu acabei de falar. E a gente já passou, está quase 10%, pouco menos. Né? Tanto que já pedimos o reequilíbrio natural devido. É basicamente isso. Mas só uma dúvida, Rio das Pedras se enquadra em qual categoria dessas que você citou? Rio das Pedras, de cabeça eu não sei, mas seguramente eu posso te afirmar que ela tem áreas irregulares, edificantes e não edificantes no mesmo lugar. Você tem ali Rio das Pedras, tem um mês e meio atrás, mais ou menos, eu estive lá. Se você pegar, você tem um córrego que passa pelo meio, assim, bem pelo centro, que ele deságua diretamente no complexo lagunar. Né? Ali, seguramente, e quando você chega em Rio das Pedras, especialmente na parte que margeia o complexo lagunar, eu não posso estar cometendo um equívoco aqui, mas eu sou capaz de apostar contigo pela quantidade de manguezal e mata nativa que tem ainda ali não sacrificada e que está sendo, inclusive, por nós recomposta fortemente no projeto em parceria com o biólogo Mário Moscatelli, né? São 80 mil mudas de mangue vermelho, 20 mil para serem plantadas até o final do ano, 20 mil das quais já foram, inclusive, plantadas e algumas barreiras são mantidas por nós lá. Mas, assim, ainda, diante de tudo que foi dito aqui, apareceu jacaré de pneu na cintura, apareceu geladeira. Então, essa coisa da cultura geral, quando eu falo lá, voltando ao tema do desafio do painel, é possível? É possível. É cultura, desenvolvimento de cultura, é investimento, é garantia de contrato, é cumprimento de meta, é isso. Obrigado. Alguma para o Bruno agora. Bruno, como funciona o mecanismo de prestação de contas das concessionárias? Ou seja, onde os cidadãos podem ter acesso aos status das metas de universalização, saneamento e acesso à água limpa? Voltando ao aspecto da transparência, que é fundamental. Né? Como eu tentei explicar aqui, vou tentar melhorar a minha explicação. No contrato de concessão, no seu anexo 10, coube o IRM o papel de fiscalizar e monitorar ali a quantidade e a qualidade da água e emitir esse relatório para a Genersa. Agora, é na Genersa que são encaminhados todos os atendimentos ou não das metas pelas concessionárias. Então, a Genersa a agência reguladora, é ela que cabe regular esse contrato de concessão. Tá? Com exceção, é bom dizer, do contrato da P5, que é a Prefeitura do Rio. E Prefeitura do Rio, exatamente. Então, assim, cabe à Genersa, nesse espaço, informar e dar toda a transparência à população do atendimento ou não das metas. Cabe ao IRM, nesse sistema, como eu falei, aferir a quantidade e a qualidade da água em macroadução que sai da SEDAI para as empresas. E das empresas, aí elas vão distribuir para cada usuário, tá? Que aí são os medidores individuais. Então, o que cabe ao IRM controlar esse sistema, monitorar esse sistema, junto com as concessionárias, junto com a SEDAI, junto com a Genersa, junto com a Casa Civil, essa governança para poder monitorar esse movimento macro do fornecimento da água. Depois a distribuição cabe às concessionárias e aí a Genersa vai fiscalizar se eles estão ou não atendendo. Então, assim, cabe à população visitar o site da Genersa, cobrar da Genersa o que não está sendo atendido ou não pelas concessionárias. E principalmente, né, Bruno, eu como profissional da comunicação, cobrar que a informação esteja minimamente
organizada no Exatamente. site de maneira que as pessoas entendam, né? Não adianta botar lá uma série de tabelas com DBO, DQO, que ninguém entende nada. Né? Percebe? Exatamente. Mais uma pergunta aqui, eu queria ver com o Balon, uma provocação aqui falando sobre startups. Existem inúmeras empresas e startups com desenvolvimento de tecnologias para soluções para a melhoria da vida na água, o DS14, e cuidados com os nossos oceanos. Não existe, aí foi endereçando a SEDAI, né? Lá no Manancial, nas propostas de vocês de inovação, um canal de comunicação, aproximação com as concessionárias, enfim, de vocês para a apresentação dessas soluções, enfim, um canal aberto com essas inovações, né? Alô? Foi. Nós estamos no meio de um processo agora, junto com a Secretaria do Estado do Meio Ambiente, num programa chamado Blue Rio, com uma série de desafios que foram colocados tanto para as startups brasileiras quanto para as startups internacionais. Na sexta-feira, agora, nós vamos fazer a etapa final, a rodada final de seleção daqueles projetos que foram apresentados para alguns desafios que foram colocados às startups para enfrentamento, como, por exemplo, tratamento de lodo, novas tecnologias para tratamento da água e alguns outros desafios que foram estabelecidos a essas startups. A gente teve cerca de 70 propostas vindas do mundo inteiro de projetos que estão sendo analisados pelo comitê de curadoria. Então, este processo, ele não se esgota nessa etapa. Assim que a gente chegar à conclusão de quais são os projetos que efetivamente podem ser selecionados e se as proponentes, de fato, têm condições de implementar ou não, nós devemos lançar novos desafios com novos objetos de pesquisas e de soluções tecnológicas. O que a gente vem fazendo na empresa é trabalhar a inovação tecnológica, não necessariamente só via startups, mas também com o P&D, que é um processo interno de desenvolvimento de tecnologia e pesquisa interna, já que dentro da empresa a gente reúne técnicos e muita informação e muita capacidade de emulação do conhecimento já dado. O que a gente observa é que as startups, em sua grande maioria, elas vão buscar da experiência que os técnicos da empresa já possuem e já desenvolvem e dar um outro conteúdo ou trazer um outro olhar. Mas dentro da empresa a gente tem muita capacidade de produzir internamente o conhecimento. Fazendo aqui uma última pergunta. Infelizmente não vai dar para endereçar todas. São ótimas, mas pelo adiantado da hora, a gente tem que ter o coffee breakzinho, não é isso? De confraternização inicial, porque amanhã, lembrando a todos, continua o evento com novos debates fundamentais. Márcio, segura essa aqui, que isso aqui é complicado, hein? Vamos lá. Se eu entendi bem, a privatização da distribuição foi feita com um preço de venda de água um pouco acima do valor proposto pelo BNDES, como o Balon falou. Contudo, em novembro de 22, as tarifas da concessionária Águas do Rio foram reajustadas em 12%. Não teria sido melhor fazer um leilão com preço de venda de água mais baixo? Eu acho que, na verdade, talvez a questão seja um preço menor, valor da tarifa, e não maior outorga. Até no livro a gente dedicou um capítulo a isso, porque todo mundo fala, foi o BNDES que fez a modelagem, né, Balon? Mas, na verdade, a turma do governo trabalhou muito atrás para poder segurar essa tarifa e chegar, como ele falou, num meio termo ali. Agora, esses contratos, né, Léo, posso estar falando, eles estão sujeitos até à questão da eletricidade mesmo, né? Se você não conseguir controlar a perda, manter as perdas, porque as empresas, pelo que eu sei, elas entram na concorrência exatamente tentando, primeiro, diminuir o que elas estão perdendo de investimento em todo o sistema de distribuição. Então, só perda já é um problema. A questão da energia que se gasta dentro das estações de tratamento, das elevatórias. Então, isso já é um diferencial para eles, fora a tecnologia.
que vocês estão investindo de controle com esses medidores, ou macromedidores, em vários pontos estratégicos, para saber se a vazão está entrando, por que dá problema, por que a Lameirão quebrou, por que deu problema disso. Então, eu acho que o governo tem essa questão da tarifa. Eu já vi Bianchini da Água do Rio falando que eles pensavam, o plano estabelece 5% de todo o contingente de contribuintes para ter tarifa social, mas ele já chegou em 20%, se eu não estou errado. Quer dizer, então, porque também se você expande demais a condição da tarifa social e pelas contas que a empresa fez, e o tempo de 6 meses que vocês tiveram, inclusive, para preparar as empresas para começar a trabalhar, isso não funcionar no sistema econômico também, a coisa vai para o buraco. Quer dizer, você pode ficar pedindo dinheiro, como é para no fundo, voltar lá para os canadenses e falar, olha, vamos precisar de mais dinheiro, ou o BNDES tem que emprestar mais dinheiro, etc. Mas eu acho que a questão... E a gente vê, vocês devem ter prestado atenção aqui, que a cadeia de gestão do processo da água ele é complicado. Hoje a gente tem as 4 companhias, a gente tem a Genesa, tem a parte nossa lá das CEAs, que a gente tem que cuidar da questão da segurança hídrica, por exemplo, que a gente não conseguiu resolver. Né? Como é que a gente vai resolver a questão lá da região leste, por exemplo? Então, tem uma série de problemas que pode induzir a uma certa incerteza sobre se o governo tem capacidade realmente, e a opinião pública tem que estar atenta a isso, de manter essas tarifas no nível que as pessoas consigam pagar. Até porque deu muito problema inicial, de ter que mudar os medidores nas casas das pessoas, das economias, as contas subiram muito, isso trouxe muito problema, mas é claro que a companhia ia pegar os equipamentos que estavam obsoletos da SEDAI, né, Malu? E botar equipamentos novos para poder medir corretamente. E as pessoas pararem de gastar água à toa também, óbvio. Parar de ficar molhando carros, lavando carros e jardins com água que custa caríssimo o tratamento. Então, tem toda uma visão de educação também ambiental para isso, da cultura de maneira de se usar a água, para manter esse equilíbrio de forças dentro de um sistema de gestão de governança que funcione no todo. A Secretaria vai fazer esse papel. Porque, na verdade, tem que sentar uma hora todo mundo e ver o que está pegando para cada uma das partes, e, principalmente, ver o lado do consumidor, que é o que, na verdade, todo mundo está aqui trabalhando, né? Antes de passar para o Léo, só queria acrescentar uma discussão importante aqui nesse aspecto das tarifas. Eu estive conversando outro dia com o diretor da Águas do Rio, ele me falou assim, Manuel, o problema não é o pobre, a inadimplência em área favelizada, onde a gente está hidrometrizando, por exemplo, Barreira do Vasco, é baixíssimo. As pessoas pagam a conta de água e esgoto. O nosso maior problema são grandes empreendimentos na orla do Rio de Janeiro, não citou específicos para não ter problemas desnecessários, que estão operando ali com furto de água. Então, isso é muito importante as pessoas terem em mente, né? O problema não é a população de baixa renda, que, via de regra, a depender, evidentemente, da situação, mas eles pagam a tarifa. A inadimplência é muito baixa na Barreira do Vasco, quando eles estão fazendo um trabalho agora de colocar hidrômetro lá. Só um acréscimo, assim, a vida como ela é, e aí quando a gente fala em transparência, na minha opinião, há necessidade de franqueza da mensagem. Quando esse combo da região metropolitana com municípios e estados fazem um edital e prevêem regras, elas prevêem com base em diversos estudos técnicos que têm por intenção viabilizar investimentos. Esses investimentos têm uns que são mensuráveis e outros que aparecem. Dentro desses que aparecem, uns, você, investidor, assume o risco de entubar. Outros, não, você tem que jogar essa conta para reequilíbrio do contrato. Então, assim, é fundamental que o contrato seja cumprido. E o contrato, em contrapeso, em contrapartida a esses investimentos requeridos, ele fixa, evidentemente, uma metodologia de aplicação de reajuste ao longo do tempo. Em primeiro lugar, e fundamental para manter o valor do tempo no dinheiro. Como você tem oscilações de diversos itens diferentes se tratando de saneamento, você tem componentes que
carregam essa fórmula de reajuste, que são os principais custos de uma entidade de saneamento qualquer que seja. Como, por exemplo, energia elétrica, como, por exemplo, mão de obra, como, por exemplo, produtos químicos. Agora, a pergunta inaugural, não era para ser mais barato? Na minha opinião, era para ser muito mais barato. Tinha como ser mais barato? Na minha opinião, não tinha como ser muito mais barato. Por que era para ser mais barato? Porque não é razoável entender que a gente tenha aqui, no ano de 2023, ter uma unidade de tratamento de rio para parar de jogar cocô dentro da lagoa de captação e tratamento de água. Não é possível que a gente chegue em 2033 e tenha municípios inteiros na Baixada Fluminense, às vezes, com crescimento irregular, absolutamente descompensado e descontrolado ao longo dos últimos anos, e que sem uma rede de saneamento. Não é possível que você chegue hoje num lugar, o cara tem uma licença para se instalar, está instalado, está funcionando, tarará, tarará, e na rua não tem a rede de água e esgoto, mas alguém autorizou ele para ali em algum momento. E hoje você está chegando com a rede de água e esgoto, com os investimentos atrás. Então, assim, muito francamente, respondendo essa pergunta, que é uma pergunta que eu até gosto de responder, porque eu acho que é desafiador fazer essa resposta com tranquilidade, franqueza, mas eu acho necessário, é o seguinte: a gente está pagando a conta necessária a ser paga, fundamental a ser paga, senão os investimentos não chegariam, e a conta consequente de anos e anos de absolutamente desleixo e descontrole. É isso. Vamos. Mais um pouquinho, só mais um. Dá? Para encerrar, queria agradecer a todos pela participação. Acho que esse assunto não se esgota aqui, né? E nem um pouco, mas deixar meu muito obrigado mais uma vez ao André, perseverante, perdeu a mãezinha, mas continuou na luta, e o evento, né, super bacana. Acho que só temos um caminho, né? Seguir nesse ambiente democrático, de troca de ideias e fundamentalmente de respeito, né? Queria mais uma vez agradecer a todos os participantes da mesa e muito obrigado a todos vocês. E queríamos também agradecer ao nosso moderador Emanuel Alencar. Pediria, por gentileza, o diretor executivo do Instituto Onda Azul, realizador de Cidades Verdes, que compõe o palco para a fotografia, que não podemos deixar de tirar. Pediria que permaneçam em seus lugares, porque antes de partirmos para o café de congraçamento, tem um breve aviso e também uma mensagem do nosso anfitrião. Convido para que se acomode, então, mas antes disso, vamos encerrar esta mesa com uma bela fotografia e tenho certeza, mais uma calorosa salva de palmas.